Baixe seus olhos, curva sua cabeça. Senhor Jesus, nós pedimos para que o Senhor continue nos conduzindo. Fomos muito já abençoados pelo testemunho dos irmãos, pelo ministério dos irmãos, por aquilo que o Senhor tem feito na vida dos irmãos mesmo, através dos cânticos, enfim, o Senhor já nos incomodou com tantos assuntos, mas eu te peço que o Senhor nos conduza nesses próximos momentos, que haja liberdade do Teu Espírito entre nós e que a gente saia daqui ainda mais transformados pela Sua palavra, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos abram Hebreus, capítulo 5. A gente tem discutido Hebreus, todo mundo sabe disso, e o que é importante pontuar algumas coisas, relembrar para a gente entrar no assunto de hoje. Primeiro, quando eu te pergunto se você é salvo, se você está em paz sobre a sua salvação, se quando você morrer aqui, eu não gosto dessa expressão, mas você vai para o céu. Quando eu te pergunto isso, qual é a resposta que você me dá? Se eu te perguntasse agora, se você é salvo, você é filho de Deus, qual é a sua resposta? Se você se baseasse em que você é melhor do que alguém, você está fora. Se você baseasse no fato, e é o que a gente tem trabalhado, de que você é melhor do que você era, também não é o fato. A única causa possível para a nossa salvação é porque nós cremos, e nós cremos que Jesus Cristo, o Filho de Deus, feito da mesma essência de Deus, intercede por nós eternamente. A única causa de salvação para a gente é a gente descansar no fato de que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Ainda que a gente não seja perfeito, ainda que a gente não creia o suficiente às vezes, ainda que a gente tenha dúvidas, ainda que a gente tenha medos, a única causa, o único lugar que nós podemos nos apoiar e estarmos realmente tranquilos é no fato de que nós não temos qualquer sumo sacerdote. Nós não temos qualquer pessoa que intercede por nós. Não! O que nós temos é o próprio Deus que intercede por nós lá direto, lá no tabernáculo no céu. E isso nos dá tranquilidade. Abra, por favor, Hebreus 5:5. Hebreus 5:5 diz assim, recapitulando ainda a semana passada: da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, o que transforma, a frase que deixa claro que Jesus é o nosso sumo sacerdote, é o nosso sacerdote, é essa: você é meu filho, eu hoje te gerei. A frase que torna, entre aspas, Jesus aquele que intercede por nós, a afirmação que deixa claro que Jesus é aquele que, pelas nossas fraquezas, intercede, pelos nossos pecados intercede. A frase é que você é filho. Jesus, porque é filho, é sacerdote. E nós entendemos semana passada que nós também somos filhos. Aquela frase que todo mundo diz, que todo mundo é filho de Deus, não é verdade. A Bíblia diz que filho de Deus, só aqueles que creem naquilo que Jesus fez. E se você crê naquilo que Jesus fez, significa que você é filho. E se você é filho, a palavra de Deus diz que necessariamente você é sacerdote. Nós não precisamos mais de um sumo sacerdote humano. Nós não precisamos mais de pastores, de padres, de papas, de intercessão da genitora de Jesus. Nós não precisamos mais de nada disso. Porque hoje nós somos filhos, porque nós temos o sumo sacerdote, Jesus, que intercede por nós, e além disso nos faz sacerdotes daqueles que ainda não creem, e daqueles que creem também. Nós hoje recebemos uma missão de Deus, de ser sacerdote uns dos outros. Nós somos uma raça de sacerdotes. Nós somos sacerdotes para tomar os espólios do mundo? Nós somos sacerdotes para tirar dinheiro das nações? É isso? Não! Nós somos levantados por Deus para cuidar do mundo, para cuidar das nações. Amém, irmãos? E aí eu queria expandir um pouco mais isso hoje. O Evangelho entrou na nossa vida. Qual foi o dia que pregaram o Evangelho para você, querido?
Alguém tem uma data? Muita gente tem data, muita gente não tem data. Através do Evangelho, quando foi pregado para você e para mim, nos tornou filhos. E porque nos tornou filhos, nos tornou sacerdotes, é o que a gente conversou agora. E como é que esses sacerdotes devem viver pelo mundo? Como é que nós vivemos pelo mundo sendo uma raça de sacerdotes? Está claro essa questão do sacerdócio e a filiação? Diga amém se você entendeu mesmo. Está confuso para alguém? A Bíblia está deixando claro que se nós cremos, nós somos filhos, e se nós somos filhos, Deus tem uma missão para a gente. Deus nos reconciliou e nos deu o ministério da reconciliação. Deus nos salvou, não é para a gente ficar curtindo a nossa salvação. Deus nos salvou com um objetivo. Deus nos colocou debaixo do projeto dEle na terra. Deus não tem um projeto para a sua vida, Deus tem você para o projeto dEle. O projeto dEle é o desejo de Deus, Timóteo 2,5, o projeto de Deus, o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Amém? Você crê nisso mesmo? Esse é o projeto de Deus. E aí nós nos engajamos nesse projeto de levar o Evangelho para outras pessoas. Então Cristo inaugura um novo momento e traz pela fé os homens para esse novo momento, que é a filiação com Deus. Aquilo que no Velho Testamento era impossível, aquilo que as pessoas hoje ainda não entendem, que é ser filho de Deus, ter a essência, a natureza de Deus em nós. Nós fomos regenerados, a palavra de Deus nos diz isso. A palavra de Deus nos diz que nós nascemos de novo. A palavra de Deus diz que da carne todo mundo nasceu já, mas é necessário uma nova experiência na nossa jornada, que é nascer do Espírito, que é agora o nosso Espírito toma vida, e aí nós podemos nos relacionar com Deus. Eu queria abrir 1 João 3, de 1 a 3, quem não quiser abrir, lembrando, o telão está aí. Olha que delícia de texto, irmãos, presta atenção, eu estou acelerado, deixa eu acalmar um pouco, eu estou tentando dar conta do horário. Respira. Pronto. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, e que de fato nós somos. Olha o texto está dizendo, irmãos, isso aconteceu ontem, a semana passada, não aconteceu? Foi um déjà vu aqui? E somos realmente filhos de Deus, somos de fato seus filhos. Por isso o mundo não consegue entender, por isso o mundo não conhece, porque não conheceu o Pai. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Deixa eu te falar, você ainda é um projeto inacabado de Jesus. É o que o texto está dizendo, presta atenção. Nós somos um projeto ainda não pronto. E que projeto é esse? Deus quer uma família de muitos filhos iguais a Jesus. Então ainda nós não somos completos. O texto está dizendo, agora ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando se manifestar, seremos semelhantes a Jesus, porque seremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. A parte B da história de ser sacerdote é que nós somos sacerdotes obedientes. A continuação da história de que nós recebemos de Deus um crachá de estar a serviço de Deus pelo mundo, ok? Deus nos deu esse escudo, aquela carteirada que o policial dá, assim, tipo, filme você vê, né? FBI, agora. Essa carteirada que Deus nos dá de sermos filhos de Deus, não é para a gente acessar lugares que a gente não pode, para a gente ter privilégios, é para ter serviço, para trabalhar. E mais do que isso, em trabalhando, trabalhar com as mãos limpas. Então exige-se de todo sacerdote, exige de todos nós, que nós sejamos santos, assim como Jesus é santo. Diga amém? No Velho Testamento, as pessoas, o povo de Deus esperava o Cristo, esperava o enviado.
esperava a solução divina. Deus prometeu lá quando Adão e Eva caíram no Éden, há 6.000 anos atrás, quando Adão e Eva pecaram, Deus desde lá promete, revela para a raça humana, que Ele enviaria a solução do nosso pecado, a solução para o nosso distanciamento do Criador, seria resolvido através do Cristo. O enviado de Deus, a solução divina para nós seria o Deus encarnado, seria o Cristo. Só que a gente pega em 1 Coríntios 12, 27, ele diz que, ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Nós somos o corpo, não de Jesus, de Cristo. Deixa eu tentar expandir isso. Irmãos, entendam comigo. Existe uma diferença entre Jesus e Cristo. Jesus é a natureza humana de Deus. Deus se esvaziou de ser Deus e tomou a forma de um embrião, e como embrião ele foi se desenvolvendo, nasceu, isso é Jesus, homem. Mas tem um momento em que Jesus, homem, é feito Cristo, é reconhecido Cristo. Tem um momento que Deus vem e fala assim, esse aí é o meu enviado. Só se vocês não tinham entendido ainda, deixa eu contar um negócio para vocês. Jesus de Nazaré é o Cristo. E isso é revelado na nossa fé, quando a gente diz que a gente acredita e fala Jesus Cristo. Jesus Cristo. Nós cremos que Jesus, humano, é o Cristo de Deus. E nós somos corpo de Cristo. Eu estou dizendo para você, irmãos, que Cristo é igual a Jesus mais nós. Nós mais Jesus é igual a Cristo. Eu espero que vocês estejam refletindo a respeito, por isso que está difícil dizer amém. Se nós somos corpo de Cristo, e nós não estamos mais, inclusive, ligados a tempo e espaço, nós estamos no eterno, que é Deus. A palavra de Deus diz que nós somos corpo de Cristo, ou seja, para ser Cristo precisa de nós. Cristo. Eu vou tentar de novo. Cristo, o título, é Jesus mais nós. Nós somos Cristo hoje, por onde quer que a gente vá. Nós somos a mão de Jesus, nós somos os pés de Jesus, o olhar de Jesus. Nós continuamos cumprindo o ministério Cristo, o serviço Cristo, aquilo que Jesus começou, e aí ele falou assim, galera, eu não preciso de vocês, mas eu quero que vocês colhem no mim para a gente fazer junto. Concorda com isso, irmão? Ele não precisa de mim, não precisa de você. Ele nos dá a honra de participar daquilo que Ele está fazendo na terra, que é de estabelecer um novo jeito de ser e de viver a partir de Cristo. Atos 2:36 diz assim, portanto, que todo Israel fique certo disto, este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Só para corroborar isso que eu estou dizendo. Quem morre, Deus não morre. Quem morreu foi Jesus, a natureza, Jesus, homem, humana, Jesus. Portanto, todo Israel, fique certo disto. Esse Jesus, o homem, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. A nossa fé diz, e a gente canta, Jesus Cristo. Nós cremos nisso e estamos sendo transformados nisso. Qual é o problema, irmãos? Qual é o problema de tudo isso que a gente está falando? Jesus, homem, indo para a cruz, ele se tornou Cristo. Ele é a solução de Deus para a raça humana quando ele morre na cruz no nosso lugar. Jesus, homem, é chancelado Cristo quando ele vai para a cruz. E qual é o problema? Por que isso é um problema? Porque hoje a gente vive
expressões de igreja que a gente quer salvação, mas a gente não quer um Senhor sobre nós. A gente quer Jesus, mas a gente não quer o Cristo. A gente quer uma salvação sem cruz. A gente quer viver a experiência da salvação sem se engajar no mesmo jeito que Jesus nos traz no engajamento, que é cruz. Eu estou dizendo para você que se você é cristão, você é um pequeno Cristo, você tem a mesma missão que Jesus Cristo teve, que é cruz. Cruz não é parquinho. Cruz é morte. Eu estou dizendo para você nessa noite, com muito carinho, que enquanto a gente vive um evangelho centrado na gente, a gente ainda não entendeu o evangelho de Jesus. Porque o evangelho de Jesus necessariamente é um caminho de morte do nosso eu, das nossas vontades. A gente deixa de ser o centro da nossa vida e passa a ser o outro o centro da nossa vida. Porque foi exatamente o que Jesus fez. Jesus abriu mão de si e não foi para a cruz por prazer, ele foi para a cruz por amor, compromisso. Abra Lucas 9, 23. Jesus dizia para todos, todos vem do grego todos, absolutamente todos. Jesus dizia para todos nós aqui, inclusive, para a gente, se alguém quiser me acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. 24. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. 23. Negar-se a si mesmo. Você quer ser meu seguidor? Jesus falando. Negue-se a si mesmo. Quem fez isso? Quem foi o primeiro que fez isso? É ele, irmão. Ele está fazendo, faça como eu fiz. Vocês estão, tá legal, tá gostoso, tem futebol clube agora, tá tudo certo, não tem nada de errado. Mas vamos olhar para o jeito que eu fiz. Como é que eu tratei vocês? Como é que eu me relacionei com vocês? Qual é o exemplo que eu dei? Negar-se. Meu Deus. Negar-se. Não precisa abrir Filipenses 2,5, que nós devemos ter o mesmo sentimento que Jesus Cristo teve, que sendo Deus, não quis se manter Deus a qualquer preço, mas a si mesmo se humilhou, tomando a forma de homem. Esse é o exemplo. Fazer como Jesus. Quem aqui quer seguir a Jesus, diga amém? Primeira coisa que ele fala, negue-se a si mesmo. Tem muito você, irmão. Seus projetos são muito centrados em você, irmão. O final da sua vida é você. Você é uma delícia para você. E se alguma coisa está ruim, você fica chateadinho com Deus, porque... como assim, Deus? Olha como eu sou gostoso. E aí ele diz, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Lembra, irmão? Ele está dando exemplo. Faça como eu fiz. Se negue e tome a cruz. Foi isso que ele fez? Ele se negou a si mesmo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Pergunta, a cruz era de quem? Era dele? Responda alto, de quem era a cruz? É minha. Nossa, é muita gente, é minha. A cruz era minha, tinha o meu número. Eu sou maior que Jesus, físico, provavelmente ele ficou mais esticado na cruz por causa de mim. Porque a cruz era para mim, foi feita para mim. Então quando ele diz, faça como eu, tome a sua cruz, se o exemplo é de Jesus, eu não carrego a minha cruz, eu carrego a sua cruz. Confuso? Jesus não carrega a cruz dele, porque a cruz não era dele, a cruz era nossa. E quando ele nos diz para carregar a nossa cruz, ele não está dizendo da nossa cruz, ele está dizendo da sua cruz, da cruz do outro.
da cruz do irmão. Eu estou dizendo que jornada com Jesus é da gente carregar a cruz do outro, de ser Cristo para o outro, de trazer os benefícios de Deus para o outro, de interceder pelo irmão a Deus, que foi exatamente o que Jesus fez. Todos os dias se coloque nessa posição de carregar a cruz do irmão, porque a sua Jesus já carregou. Então siga o exemplo dele, ele carregou a sua e você carrega do irmão. Amém, irmãos? Esse cacoete do Paulo Júnior é muito bom, né? Amém, irmãos? Amém. Faça como eu faço. Jesus Cristo falou isso. Versículo 24. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Se você lutar para salvar a sua vida, você vai perder. Mas se abrir mão da sua vida por minha causa, Jesus está dizendo, você vai salvar a sua vida. Quando a gente fala de salvar a vida, a gente está falando de dar significado para a vida. Toda a nossa luta, a nossa correria é para dar significado, é para deixar um legado para os filhos, é para fazer a diferença para as pessoas. Talvez, uma visão até míope, ser lembrado depois que a gente morreu. E Jesus está dizendo, você quer ser alguém significativo, de significado? Você quer realmente fazer diferença nesse mundo? Para de tentar salvar a sua vida, perca, como eu fiz. Entregue a sua vida pelos irmãos e você vai entender que aí sim você ganhou significado. Aí sim a sua vida faz algum sentido. O maior desafio da igreja, irmãos, é a maturidade. O maior desafio nosso, individualmente como igreja, é a maturidade. Porque a mentalidade que a gente tem hoje é de ter experiências com Deus. A gente busca muito sensações, sentimentos. A gente busca a felicidade. A felicidade é a nossa cachaça, cara. Se eu não estou feliz, eu mudo tudo, eu rompo tudo. Eu rompo a amizade, eu rompo o relacionamento, o casamento. Porque a minha cachaça é ser feliz. A gente busca experiências, sensações. A gente vai na reunião certa porque lá tem um mover especial, porque eu quero ter encontros e sensações e manifestações sobrenaturais de Deus. E eu vou te falar uma coisa, ter experiência com Deus não significa muita coisa. A Bíblia é recheada de histórias de pessoas que tiveram experiências com Deus e morreram absolutamente afastados de Deus. Porque, como a gente sabe, milagre não salva ninguém. Você vê uma perna crescer aqui no palco, não quer dizer nada quanto à sua salvação. Milagre, a experiência mostra. Quantos milagres a gente já não viu, irmãos? E a gente disse na época que era milagre. A gente viu provisão de Deus na hora certa, financeira, emocionalmente. Quantas vezes a gente disse, é milagre de Deus? E quanto a gente simplesmente, depois disso, esquece. Passa batido, porque milagre, experiências com Deus não transformam a nossa vida mesmo. O que vale é a vivência com Deus. Esse é o projeto, é ser um com Ele, é ser um no propósito dEle. É disso que o Evangelho fala, de ser um com Ele. Aliás, só um parênteses, a condenação, ela vem exatamente pelas experiências que a gente teve com Deus e quanto não se rendeu a elas, quanto não se rendeu a Deus. Aquele que muito foi dado, muito será cobrado. O que você acha que significa isso, irmãos? Pessoas que tiveram muitas experiências com Deus, viram muita manifestação de Deus e não se renderam, são mais culpados. Ai de ti, lembra do texto de Jesus falando? Ai de ti, Corazim e Betsaida. Se tivesse sido feitos os milagres que foram feitos em vocês, lá com eles, há muito que eles teriam se convertido. Então agora vocês são mais culpados, porque vocês viram vários milagres e não se renderam a Jesus. O Senhor tenha misericórdia de nós. Me diga você, irmãos, quem é que está no centro da sua vida? Você foi chamado para dar testemunho ou para ser testemunho? Você foi chamado para contar alguma coisa que você ouviu dizer, ou você foi chamado para mostrar com as suas atitudes aquilo que você de fato diz que vive?
ou que vive, ou que crê. Quem vê o Filho, vê o Pai. Quem vê você, vê o Pai? Não precisa responder, não. Abre aí, versículo 6 de Hebreus, capítulo 5, voltando para o texto. E outro lugar. Vocês estão acompanhando, irmãos? A gente está vindo de Hebreus 5, ok? Hebreus inteiro. E agora a gente chegou, ele falou assim, Jesus é sacerdote porque ele é filho, vocês que são filhos também são sacerdotes, e amém por isso, está tudo certo. Ele continua agora, versículo 6. E diz em outro lugar, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aí estamos entrando num negócio legal, hein? Tem uma galera que está esperando chegar em Melquisedeque desde o começo. E eu tenho uma notícia para vocês, eu não vou falar de Melquisedeque hoje. Deixa eu explicar por quê só. A gente vai explorar mais isso no capítulo 7, tá bom? Então eu quero fugir de Melquisedeque agora. Mas o que Hebreus, o autor de Hebreus, está dizendo agora é que Jesus não é sacerdote da lei. Jesus é sacerdote da promessa. Ele é sacerdote da graça e não da lei. A lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. O que ele está dizendo é que Jesus não é sacerdote da ordem de Arão, ele é da ordem de Melquisedeque. Deixa eu te explicar isso. O Velho Testamento tinha um monte de lei para a gente seguir. Não matarás, não roubarás, faz sacrifício de animal, se for fazer, não sente num lugar que uma mulher menstruada está sentado. Leis, 613 leis. A Bíblia diz que tem duas formas de você ser salvo, ou cumprindo todas as leis, ou crendo em Jesus. Como aqui a gente não consegue, o mundo, nunca ninguém conseguiu cumprir todas as leis, a gente precisa de Jesus, senão a gente está na roça. Essas leis eram de uma ordem, sabe? Tipo hoje em dia tem a ordem dos caputinos, não tem isso? Tá certo em português? Caputinos, é isso mesmo? Isso é café? Hã? Capucinos? Eu sei lá, vocês entenderam o que eu estou falando? Quando ele fala da ordem não é de ordem, de ordenança, é na ordem da linhagem, ok? Então ele está dizendo, Jesus não é da linhagem da lei, levítica, Arão, 10 mandamentos, Moisés, sacrifício de animal. Jesus não é dessa ordem, Jesus é da ordem de Melquisedeque. É outra parada, não tem nada a ver com isso aí. E Melquisedeque fala do que? É de graça. A gente vai falar daqui capítulo 7, a gente vai chegar lá. Ele está falando da graça, da promessa que Deus fez, que não tem nada a ver com essas ordenanças. E nós, então, somos sacerdotes da ordem de Arão, de Moisés, ou da ordem de Melquisedeque? Diga alto, irmãos. Nós somos sacerdotes da graça, nós somos sacerdotes da promessa, e não sacerdotes da lei. Embora, muitas vezes, parece muito que a gente é sacerdote da lei, e não de Melquisedeque. Quando eu vejo alguns irmãos falarem, alguns irmãos aconselharem, às vezes parece muito com lei. E a gente está aqui para aprender que nosso negócio é com Melquisedeque, não é com lei. Mas se ficou confuso, capítulo 7, a gente chega lá. Versículo 7 agora. Durante os dias da sua vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, àquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. O que tornou Jesus apto ao sacerdócio é também o mesmo caminho que nós devemos percorrer. Ele diz que nos dias da sua carne, se referindo a Jesus, nos dias da sua carne, durante os dias da sua vida na terra, Jesus ofereceu, etc, etc, e foi ouvido por causa da sua reverente submissão, ou por causa da sua, a sua versão diz o quê? Obediência, ok. O importante é entender que o aperfeiçoamento que Jesus começou na nossa vida continua durante todo o período da nossa carne.
Enquanto você estiver aqui, João, você vai estar sendo aperfeiçoado por Jesus, pelo Espírito que habita em nós. Quando a gente creu, começou a habitar em nós o Espírito Santo de Deus. E Ele nos fala o caminho a seguir, nos deixa claro o que devemos e o que não devemos fazer. E isso se chama santificação. Quanto tempo vai durar esse processo? Durante todo o período que a gente estiver aqui na Terra. Cada vez mais parecido com Jesus. Amém por isso. Legal. Isso nos leva a entender que a gente precisa ter paciência com os outros, irmãos. Eu preciso ter paciência com você e você comigo. Porque o processo, eu estou em obras ainda. Não diga nada não, mas você está em obras. Você está em obras? Você não está pronto. Jorginho está pronto? Não está pronto. Então tenha paciência comigo assim como eu tenho com você. Porque nosso processo está acontecendo. O Paulo Capelletti contou que o processo na vida, o processo mais superficial da vida dos amigos dele lá, dos filhos dele, que ele adota, os travestis, demora de 4 a 17 anos, só para ele parecer mais comum a gente. De 4 a 17 anos. Aí você pega um irmão no 8º ano de salvação que ainda tem umas atitudes muito esquisitas, e aí você já manda ele para o inferno, ao invés de entender que ele está no processo. Diga amém. Eu não vou dizer, mas Jesus é uma delícia, porque ele, sabendo de tudo isso, insiste com a gente. E aí o texto fala, esse versículo 7 ainda, fala que Jesus foi ouvido por causa da sua reverente submissão, da sua obediência. É a única pessoa, raça humana, que foi ouvido pelos seus méritos. Só Jesus foi ouvido pelos seus méritos, porque Jesus nunca pecou. Nós hoje somos ouvidos nas nossas orações, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus. Amém, irmãos? Bem junto que vai dar certo. Você nunca pode chegar a Deus com a sensação que agora sim Deus está te ouvindo, já que você foi exemplar nos últimos dias. Isso é justiça própria, isso é anti-evangelho, e isso acontece comigo, acontece com você, deixa de mentir, cara. Tem a semana que você passa bem, que você dá uns conselhos bons, que você cuida de uma galera, distribui uma cesta básica, e aí tem aquela sensação de que você está com moral com Deus. Isso é a maior idiotice do mundo. Chego com crédito, Deus me ouça, porque essa semana eu fui exemplar, hein? Opa, ó. Só Jesus foi ouvido pelos méritos, nós somos ouvidos pelos méritos de Jesus. Versículo 8. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Aí eu não gosto desse versículo, não gostava dele, até entender ele. Porque olha só, embora filho, aprendeu. Então, antes de entrar na parte chata que me incomodava no texto, é importante entender que o aperfeiçoamento do Espírito é depois da filiação. Depois que eu me torno filho, eu sou aperfeiçoado. Embora sendo filho, aprendeu. Aperfeiçoamento depois de se tornar filho. E aí ele diz assim, aprendeu a obediência. Aí não. Como assim Jesus, que nunca pecou, perfeito, aprendeu a obediência? Aí me incomodou demais. E aí eu li Hebreus inteiro, estou lendo, né? Muitas vezes. E aí teve um dia que acendeu a luz, presta atenção. Jesus nunca pecou, como assim ele aprendeu a obediência? Vamos entender o seguinte, o bebê Jesus, Deus, se esvaziou de ser Deus até se tornar uma célula no útero de uma humana. Se desenvolveu, nasceu, se humilhou de tal forma que precisou que alguém trocasse as suas fraldas. Pensou nisso? O Criador precisou de alguém trocar as fraldas dele. Isso é humilhação total para alguém que é o Criador do universo. Que a Bíblia diz isso. Então, o bebê Jesus, ele estava muito longe da perfeição, Deus. Perfeição de que ele teria no futuro.
Ainda que sem pecado, o menino Jesus crescia em graça e em conhecimento. A Bíblia diz isso. Mesmo sem ter a natureza do pecado, ele crescia em graça e em conhecimento. E aí, quando eu fui entender o que é a obediência, que Jesus aprendeu embora filho, obediência não é só não fazer o que é errado. Obediência é fazer o que precisa ser feito, ainda que com dor. A gente tem a ideia de obediência para só quando a pessoa faz o errado, mas obediência também é cumprir aquilo que é o propósito sobre as nossas vidas. Ser obediente. E aí você pode dizer, eu não estou fazendo nada de errado, de nada de muito errado. Tudo bem, mas você precisa fazer o certo. Você precisa fazer aquilo pelo qual você nasceu para ser e fazer, que é expressar Jesus nas relações. Qual foi o limite da obediência de Jesus? Jesus pecou? Nunca. Mas ele precisou aprender que ele precisava não só não fazer o errado, mas precisava também fazer o certo. Amém, irmãos? Amém. Aquilo que ele espera, Jesus espera, é o que precisa ser feito. Aquilo que ele espera de mim e de você, como resultado de uma nova consciência, de uma nova mente, que a intimidade com ele nos possibilita. Relacionamento com Jesus nos possibilita a gente ter uma nova consciência, um novo jeito de pensar. Não é assim com você, irmãos? Se você está ligado ainda a uma lista de regras para ser aceito por Deus e você o tempo todo é tentado nisso, se você for honesto, o tempo todo você fica se filtrando nos outros, você fica se comparando, que você não é tão ruim quanto o Caio, não é tão bom quanto o Bernardo, mas não é tão ruim quanto o Caio. Essa relação que a gente insiste em ter é exatamente contrário ao Evangelho. Porque o Evangelho diz de uma nova consciência que nós recebemos a partir do relacionamento com Jesus. Esse Espírito que mora em nós vai nos conduzindo e vai nos deixando claro aquilo que Ele quer e aquilo que Ele não quer de nós, aquilo que é pecado, aquilo que não é pecado. E isso pouco tem a ver com moralismo, tem a ver com uma nova consciência do Evangelho. Obediência, obedecer à voz que nós estamos ouvindo. Eu não sei se eu vou mais, felizmente. Sabe qual é o problema de ir devagar assim? Que eu fico sem o gran finale, sabe? Falta aquele, quando você faz a pregação, você termina no auge, assim. Mas quando a gente vai devagarinho, aí eu tenho, como é que eu faço agora? A gente ora uma oração poderosa, fecha o olho e faz uma careta para você perceber que você está... Ah, você já fez a poderosa. O projeto era terminar o capítulo inteiro hoje. Não vou fazer. Amém. Vamos orar? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, que se esvaziou, mas foi restituído da sua glória. Nós sabemos que o Senhor nos ouve não pelos nossos méritos, mas pelos seus méritos. O Senhor nos ouve porque o Espírito que mora em nós decodifica a nossa oração. E quando a gente ora, muitas bobagens, muitas vezes, o Teu Espírito traduz isso para aquilo que a gente, não que a gente quer, mas para aquilo que a gente precisa. Então, nessa convicção que o Senhor vai nos transformando, vai nos moldando, que o Teu Espírito em nós tem nos ajudado a ver o mundo de um novo jeito, tem nos levado a entender qual é de fato o nosso ministério, que o Senhor nos chamou para ser Cristo, para ser sacerdote para o mundo, para a sociedade, para onde quer que a gente vá, para a nossa família, evidente. Nós pedimos para que o Senhor nos dê essa energia para cumprir com isso. Senhor Jesus, eu quero que mais uma vez te pedir, e os irmãos fazem coro com isso, que nós queremos ser de fato o sacerdote do jeito que Jesus é,
para nossos filhos, para nossa família, para nossa esposa, para o nosso marido. Nós queremos ser usados pelo Senhor para despertar nas pessoas que nos cercam a melhor versão desses irmãos que o Senhor espera deles. E para isso nós morremos, Pai. A nossa vida está no altar mesmo. Nosso caminho é a cruz. Nós queremos abrir mão daquilo que a gente acha que acredita. A gente quer abrir mão da nossa felicidade, se for o caso. A gente quer abrir mão de ter experiências sobrenaturais pelo simples objetivo de obedecer ao Senhor. É isso que nós queremos. Nós não conseguimos naturalmente, nós precisamos da ação do Teu Espírito, mas nós queremos obedecer ao Senhor. Porque não importa o quão novo a gente seja, a gente não vai viver muito mais. E aquilo que o Senhor tem feito através da nossa vida é o que de fato é salvar a vida, salvar a nossa experiência aqui na terra, é quando a gente perder a nossa vida pela sua causa. Então nos ajude nisso, Pai, a ser Jesus, ser Cristo, ser o Messias, por onde quer que a gente vá mesmo, que seja um caminho de obediência nosso, de abrir mão e de rendição total ao Senhor. Para a sua glória, Pai, nos conduza, sedimente essa conversa nos nossos corações, para que a gente seja uma igreja madura, uma igreja que não está centrada nos prazeres, no conforto, que não são pecados, mas que muitas vezes nos iludem e nos fazem ficar distante daquilo que nós fomos realmente criados para ser e fazer. Faça isso para a sua glória, em nome de Jesus. Amém.